Prontinho, meus amigos, vamos começar? Ter um papinho aí, vamos falar um pouquinho sobre essa loucura que está sendo esses produtos que saíram da substituição tributária e como que isso vai impactar no dia a dia dos compradores. Então, vamos lá. Então, o nome aí da nossa live é Como Negociar com o Meu Fornecedor a Redução de Custo dos Produtos que Saíram da ST. Então, o que aconteceu, né? Agora, no início de 2026, 1 de janeiro, o governo fez o famoso pacotinho de maldades, né? E ele tirou da ST massas, biscoitos, vinhos, bebidas alcoólicas, papel higiênico, guardanapo, bolo, bombom, lã e etc. E para abril tem mais alguns produtos que estão saindo. Mas vamos falar desses daqui por enquanto, né? No que isso vai impactar para vocês? Quando você compra um produto para revender, você está comprando o produto e está comprando impostos junto com ele. Então, ICMS, PIS e COFINS, eles dão crédito na sua entrada conforme o tipo de produto. E tem débito na saída. Ou seja, pela regrinha do jogo, você compra impostos e vende impostos. Então, você precisa saber direitinho quais são os impostos que você está comprando e quais são os impostos que você vai ter que vender para o teu negócio poder girar. E se a regra do jogo mudou no meio do caminho, que é isso que aconteceu, né? Você precisa saber o que houve e qual que é o impacto disso no seu negócio. Se você não entender como é que isso funciona, você começa o jogo em desvantagem e quem começa o jogo em desvantagem vai ter dificuldade para marcar gol. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa explicar, meus amigos, é o que é o ICMS-ST. O ICMS-ST é um mecanismo de arrecadação de impostos. Então, você tem uma cadeia de distribuição e venda de um produto, onde você tem uma indústria, que está aqui no comecinho do nosso processo. Essa indústria vende para alguns distribuidores e esse distribuidor vende para um monte de varejistas. E muitos desses varejistas são informais. É uma lojinha que às vezes nem nota fiscal emite. Então, o governo estadual ele entende que é muito mais fácil fiscalizar o recolhimento do ICMS lá na indústria do que para o varejista. E foi assim que nasceu a substituição tributária, né? O governo teve uma brilhante ideia que ele falou: vou cobrar o ICMS da cadeia inteira até a indústria, porque eu consigo fiscalizar a indústria. Mas o carrinho que vende refrigerante lá na ponta, esse eu não vou conseguir. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Só um minutinho. Tem um colega entrando aqui. E vamos voltar. Muito bem. O governo entendeu que se ele cobrasse ICMS da indústria e não do varejista, seria muito mais fácil evitar a evasão fiscal. Só que ele tinha alguns problemas que ele precisava resolver, né? Como é que ele ia cobrar o imposto de algo que não aconteceu ainda? Ou seja, a venda no varejo ainda vai ter que passar pelo distribuidor, o distribuidor pelo varejista, o varejista para o consumidor final, e aí é que a gente vai saber qual é o preço que eu tenho que tributar. Ele não sabe ainda o que não aconteceu. Como é que ele vai fazer para estimar o preço de venda? E aí vem a pergunta, né? Pô, mas não é ilegal tributar algo que nem aconteceu ainda? Não é ilegal tributar um preço que eu não sei qual que é? Como é que eu vou tributar isso? Tributo não tem que ter um fato gerador e uma base de cálculo? O fato gerador é a venda, não aconteceu. Base de cálculo, eu não sei qual é. Como é que faz isso, né? Bem, a gente nem vai discutir isso, senão a gente não avança na nossa discussão. Isso até é uma discussão bem bacana, mas não vai ser o nosso objeto, tá? O governo ele consegue estabelecer um preço de venda em bases bem razoáveis. Hoje ele consegue. Antigamente ele tinha uma dificuldade. Quando você olhava as margens que ele estimava, ele falava assim: eu acho que isso é 70%, eu acho que é 80%, acho que é 65%. Era sempre número redondo. Atualmente, quando você olha as margens que ele usa,
tem 67,55, 83,22, é sempre bem quebradinho. E ele está sempre promovendo ajustes nessas margens. Por quê? Porque hoje ele tem os SPEDs, ele olha nos SPEDs e ele sabe qual é o preço praticado por setor, por tipo de produto, categoria e etc. Então, ele tem uma informação bem precisa hoje. E com isso, ele chega num preço de venda bem próximo daquilo que a gente pratica. Ó, agora nós vamos fazer umas simulações e nós não vamos falar de PIS e COFINS, mas isso é de propósito, tá? Nós vamos ignorar a existência do PIS e COFINS, senão isso vai complicar os nossos cálculos. E a gente não quer complicar uma coisa que já não está muito fácil, não é verdade? Muito bem, ó, como é que é calculado o ICMS-ST? Imagina que o seu fornecedor chega para você e diz assim, ó, o meu preço de venda é R$10. Só que a margem de valor agregado, o tal do MVA, é 61,67. Ou seja, o governo estima que sobre esses 10 será crescido 61,67 para chegar no preço de venda. A gente calcula e diz assim, ó, o preço de venda presumido no varejo vai ser R$ 16,17, arredondando aí. Esse é o preço de venda que o governo presume que vai ser vendido lá no varejo. Aí ele faz uma continha assim, ó, o ICMS do é R$ 1,80. É os R$10, que é o custo dele, vezes 18%, dá R$ 1,80. O valor do ICMS a cadeia toda, ou seja, se eu pegar o preço de venda lá na ponta, R$ 16,17, calcular 18%, isso vai dar R$ 2,91 de ICMS. Se eu subtrair o 1,80, que é do varejista, do fabricante, perdão, eu tenho R$ 1,11, que é a parcela do ICMS que vai acontecer depois que a indústria vender. E aí o governo fala, beleza, vou cobrar isso do varejista. Quando a indústria vende, então, ela diz assim, ó, meu custo é R$10, com mais R$ 1,11 de ICMS-ST, você tem que me pagar, você, senhor varejista, precisa me pagar R$ 11,11. E aí o varejista fala, ok, então eu vou vender esse produto por R$ 16,17, se todas as contas estiverem corretas, né? Se o preço de venda do varejista coincidir com o preço de venda do governo, vai ser R$ 16,17, R$ 11,11 vai ser o custo, vai sobrar R$ 5,06, que dá uma margem de 31,28%. Aí você fala, pô, Café, você falou que a margem era 60 e não sei o quê, por que está dando 31? Aquele 60 é sobre os R$10, né? O 61,67 é sobre os R$10. Só um minutinho, deixa eu ver se tem gente querendo entrar na live aqui, pessoal. Tem mais gente querendo entrar sim. Vamos lá, continuando aí a nossa explicação. Continuando a nossa explicação. O preço de venda vai ser R$ 16,17, o custo R$ 11,11, e a margem, que dá R$ 5,06, dá 31% sobre o 16, tá? Isso que está dando 31%. Espera aí que tem mais gente querendo entrar aqui. Um minuto. Minuto, pessoal, por favor. Caiu todo mundo ou não? Não, tá tudo aqui. Foi tudo bem? Ah, então tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos retomar.
Então, só deixando claro que aquela margem que eu falei antes, que é o MVA, que era 61,67, é sobre os R$ 10, que era o custo lá do fornecedor, né? Se for calcular como o varejista costuma calcular, o varejista calcula 31% de margem sobre o meu preço de venda, não é sobre o custo, né? Seguindo aqui nos nossos exemplos. O que acontece se o produto que era SC sair da SC? O meu fornecedor retire a SC, então o custo dele vai ser os R$ 10, os R$ 10. Aí eu vou ter R$1,80 de crédito de CMS que eu não tinha, e agora eu vou creditar, porque eu vou ter que debitar na saída, então eu tenho direito a crédito. O custo líquido sem impostos vai ser R$ 8,20. Se eu vender esse produto por R$16,17, a mesma coisa, pagar 18% de ICMS e agora considerar que o custo é menor, ou seja, eu já pagava o ICMS, agora eu vou pagar e vou ter um custo de 8,20. Eu chego exatamente na mesma margem de R$ 5,06, 31,28%. Exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Só que os varejistas, eles juram de pé junto que eles praticam um preço inferior àquele que o governo estabelece. Eu acredito nisso porque quando o governo pega a média, ele está pegando uma média que tem todo mundo lá dentro. Se você tiver um supermercado que é focado no preço, ele realmente vai praticar um preço abaixo da média. Então, imagina, o governo fala que você pratica 31% de margem, mas você não pratica, você pratica 25%. Então, lá na ST, era R$ 11,11, né, que a gente falou. Você vai praticar não mais os 16, você vai praticar 14, porque a sua margem é 25%. E aí você vai ter o mesmo custo, o teu custo não vai mudar, vai ser os 11,11, vai sobrar 13,70. Tá bom. E quando sai da SC, como é que fica? Quando sai da SC, você tem os R$ 10, 1,80 de crédito, 8,20. Você vai praticar 14,38, ó, é um pouquinho abaixo do anterior, tá? Por quê? Porque agora o teu custo abaixou e agora ficou justo, tá? E você vai ter os 25% quando você sair da SC. O seu preço de venda ele será um pouco menor do que o anterior. Era 14,81, olha lá. Quando estava na ST era 14,81. Se você mantiver a mesma margem em percentual, estou falando de valor, você vai vender por R$ 14,39. Aí, falando com alguns fornecedores, eu já falei para eles, poxa, esse é um momento de você recompor a sua margem, né? Você não precisa baixar para 14,38. Você já estava praticando abaixo dos 16, fica nos 14,81 mesmo, né? Sua margem vai para 27, 28, sei lá, não fiz esse cálculo, né? Mas vai ser mais do que os 20. E aí, os meus clientes supermercadistas falaram para mim, mas o meu fornecedor vai querer repassar, porque ele também vai querer recompor a margem dele, né? Eu quero recompor a minha, ele também quer recompor a dele. Aí surgiu a ideia de fazer essa conversa. Será que os compradores estão preparados para fazer essa negociação? Pois bem, ó, conclusão, o seu fornecedor, para fazer o ajuste da saída da ST, ele só precisa deixar de comprar esse MSST, tá? Aquele R$1,11 que a gente calculou, para ele, o único impacto é isso. Ele recolhia a SC e ele não vai ter que recolher mais. Só que ele recolhia, mas quem pagava era você, tá? Não era ele. Então, não vai ter que recolher mais. Se ele não vai ter que recolher mais, ele não tem por que aumentar o custo. Na verdade, ele tem que diminuir, retirando a SCT. Ocorre que, num momento como esse, você vai querer continuar a cobrar o seu preço original antes da SCT e recompor a sua margem, e ele também vai querer fazer o mesmo, né?
Então, esse é o momento de saber negociar. Problema que muitos de vocês, enquanto eu estou falando, devem estar pensando aí, né? Poxa, mas o meu fornecedor, ele nunca demonstrou como que era o preço presumido dele em ICMS-ST. Ele só cobrava de mim aqueles R$11,11, ele não mostrava 10, 1, coisa do total. Muitos fornecedores nunca demonstraram no seu preço de venda qual que é a base de cálculo do ICMS-ST e tampouco qual é o ICMS retido. Ele mostra só o número final. Para esses casos, a gente vai dar uma recomendação aqui que é a seguinte, ó. Pega o seu preço de venda varejo, multiplica por 18%, ou 12%, ou, enfim, qual é a alíquota do produto, tá? Tô aqui presumindo que seja 18%. E aí você vai encontrar o ICMS da cadeia toda. Aí você pega o custo de aquisição que você já conhece, o anterior. No nosso exemplo, aqueles R$11,11, tá? Subtrai o ICMS da cadeia toda e você vai ter um custo base para poder negociar com o seu fornecedor. Vou dar um exemplo que fica mais fácil, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar aí, só um pouquinho. Um minutinho, meus amigos. Não, está todo mundo aqui, não tem mais novidade. Então, vamos lá, ó. Você tem um custo de produto de 10 com ICMS de 11. Só que o teu fornecedor te manda a nota assim, ó, R$11,11. Você não sabe o que está por trás. Não sabe ICM retido, não sabe nada. E agora, você tem que dizer para ele assim, ó, você tem que tirar ICMS retido, só que você não sabe qual é. Você vai fazer assim, ó. Primeiro, você vai pegar o seu preço de venda, lá na ponta. É R$16,17, arredondando. Calcula o ICMS da cadeia inteira. Então, o ICMS, desde lá do começo até chegar em você, é R$2,91. Pega lá o teu custo antigo, que você conhece, que é 11,11, que ele só te mostra isso. Subtrai os R$2,91 que você calculou lá em cima, você vai chegar num custo sem imposto de R$8,20. Aí agora ele tem que te apresentar a nova tabelinha dele. Ele vai te dizer, ó, meu novo custo é R$10. Aí você compara com os 11 anos e fala assim, ô, legal, ele tirou alguma coisa. Será que ele tirou tudo? Calcula quanto isso tem de crédito ICMS. Ah, tem 1,80. 8,20. Compara com o número lá de cima, que era a sua referência. Ó. Sua referência era isso aqui, ó. Não sei se a minha setinha aparece aí, mas a sua referência é esse 8,20 do quadro de cima. Ele está te cobrando 8,25, legal, ele colocou alguma coisinha na margem. Aí você vai decidir, bom, deixa ele ganhar um pouquinho de dinheiro também, eu também vou ganhar, tá tudo bem. Ele está te cobrando 8,50, cara, aí ele está enfiando o pé, está acelerando demais e está tirando toda a vantagem que você poderia ter. Ele está sendo injusto, está sendo incorreto com você, e aí você já sabe que você não pode aceitar essa negociação. É isso, eu tinha reservado aí 20 minutos para falar sobre esse assunto, conseguimos falar em 21 minutos, então atingimos o nosso objetivo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem aproveitar que a gente está com o tempo bom? Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer agora, e se não quiserem fazer agora, não existe fale agora ou cale-se para sempre, né? Vocês sempre vão poder perguntar. Reginaldo, abre o microfone aí, pode perguntar. Está fechado o teu microfone, Reginaldo. Está me ouvindo? Agora sim, pode perguntar, Reginaldo. Certo. Teve um fornecedor aqui que apresentou, boa tarde a todos, apresentou a seguinte situação, do Café Três Corações. Tiveram uma reunião na indústria, um treinamento para todos os fornecedores, para todos os vendedores, para estar passando para os seus clientes. Aí ele deu um exemplo, se eu pegar o café diretamente da indústria, eles têm um crédito lá que eu não consegui entender essa parte. Aí ele fez um simulado, que inclusive eles têm uma
planilha onde você coloca seu custo e onde você coloca o custo se você pegar um distribuidor, dizendo ele que o distribuidor não irá passar esse crédito, em compensação, eles iriam passar um crédito que a gente, por exemplo, o café estava entrando com 18, com redução para 12, ou coisa assim, na entrada e na saída, e ele disse que a gente se beneficiaria desse crédito, tanto na entrada e na saída, sairia igual. E eu fiquei na dúvida nessa situação, uma vez que uma indústria chamou todos os vendedores, dizendo que prepararia eles para uma situação onde diferenciava a compra entre comprar da indústria ou comprar de um atacado ou de um distribuidor. Olha, agora o cálculo está bem simples, viu, Reginaldo? É pegar o que está na nota, calcular o que vai ter de crédito de ICMS e acabou. Então, você pode pegar a tabela que a indústria te fornece, a tabela que o distribuidor te fornece, olha para os dois, está bem fácil fazer esse cálculo, e se você precisar do nosso apoio para fazer isso, nós estamos juntos, tá? Maravilha. Agora tem crédito normal. Só pedir apoio que a gente está junto aí. Certinho, muito obrigado. Opa, disponha.